Há, contudo, quem considera que o conflito terá tido o seu momento inaugural no discurso de segunda-feira de Vladimir Putin. Adelino Cunha é historiador, está agora nesta emissão especial. Muito obrigado por ter vindo. Esse discurso de Putin na segunda-feira foi todo ele feito de referências históricas ou de uma releitura da história. É se calhar um discurso que importa levar ao polígrafo. Que aspectos é que considera que são fundamentais esclarecer nos argumentos que ouvimos a Putin nesse dia? Bom dia. A questão que se coloca é essa. Ou seja, nós sabemos como é que esta crise começou. Não sei exatamente quando. Eu tenho uma opinião um pouco diferente em relação àquilo que tem sido dito sobre a perspectiva de como os russos estão a interpretar este conflito. Na verdade, ele não terá começado neste discurso que acabou de referir, não terá começado sequer na invasão da Crimeia ou tampouco a Geórgia. Eu penso que temos que olhar um pouco mais para trás e para o final da Guerra Fria e aquilo que representa em termos do próprio sentimento de humilhação que a partir daí tem consumido os russos. Para os russos caiu o Império Soviético, que tinha perdurado desde 17, e acima de tudo a Rússia passa a ser vista como um país irrelevante. Deixou de contar naquilo que era o sistema internacional de forças. E eu penso que desde então os russos têm dificuldades, e bem, para lidar com este sentimento de perda que se agravou. Agravou-se à medida que o Ocidente, a NATO e a União Europeia tentam exportar o seu modelo até às fronteiras daquilo que tinha sido o Império Russo. Sr. Professor, desculpe interrompê-lo, mas quando fala dos russos, fala da generalidade da população russa. Quem é que vibrou com a perestroika? Foi só o Ocidente? Essa é que é a questão. Nós estamos a olhar para a Rússia, para as suas fronteiras artificiais, não estamos a olhar para aquilo que são os povos russos. Talvez nós possamos olhar para os povos eslavos, quem é que eles são, que são de facto os russos, são de facto os ucranianos e a Bielorrússia. Aquilo que era e que sempre foi a grande Rússia, ou seja, a Rússia à volta daquilo que é Moscou, da Moscóvia, com a pequena Rússia e com a Rússia branca. É isto que são originalmente as ligações dos russos, dos povos eslavos, à sua paisagem, à sua terra. Portanto, isto visto da perspectiva dos russos, a Europa, no fundo, é como se fosse uma península agregada a esta grande massa que é a Rússia, e a Rússia original, é isto, são os povos eslavos que estão agregados artificialmente a países como a Rússia, a Bielorrússia e a Ucrânia. Portanto, mas não foram esses povos que no final dos anos, que durante os anos 90, portanto a partir da queda do Muro de Berlim em 89, que começaram a autoproclamar as suas independências? Parte desses povos, não todos eles, ou seja, os povos eslavos mantiveram-se onde sempre estiveram. Houve independências no Cáucaso, outras regiões da antiga União Soviética, mas o que eu queria dizer, ou seja, eu não quero defender de todo, não é essa a minha ideia, defender os russos ou sequer legitimar esta tomada de um país de um país soberano. O que eu quero dizer é que temos de perceber qual é que é o ponto de vista dos russos. E para os russos, perder este prestígio internacional, deixarem de ser relevantes, tem um impacto na sua própria história. Este sentimento de humilhação, noutros momentos históricos, provocou tragédias idênticas. E para os russos ter a NATO nas suas fronteiras e ter a própria União Europeia, significa que há um modelo que não é conhecido como modelo dos russos. Esta ideia de que nós vivemos, e bem, numa crise complexa, onde o conhecimento está interligado, em que há dependência política... Não foi a NATO, foi o Pacto de Varsóvia. É o que eu estou a dizer. Eu estou a dizer exatamente isso, ou seja, que o modelo que o Ocidente está a tentar levar até às fronteiras dos russos é uma ameaça. Se nós mudarmos o nosso ponto de vista, se nós deixarmos de ver do ponto de vista da NATO e da União Europeia, o meu e o seu, o que do está lado a dizer russo, está a calçar os sapatos da Rússia, é isso? Salve seja. Sim, mas é uma ameaça. Este modelo que é uma ameaça para os russos. E, aliás, eles têm bem presente dois momentos que representam ameaças concretas. As chamadas revoluções coloridas, na Geórgia e depois na Ucrânia, a Revolução Rosa e a Revolução Laranja. Para os russos, são demonstrações de como o Ocidente está a criar desestabilização junto às suas fronteiras. Para os russos, estas revoluções não foram revoluções pela democracia, são tentativas de provocar uma desestabilização numa zona que é neutralmente dos russos e que há de levar a uma mutação de regime dos próprios russos. Portanto, seria pouco razoável do ponto de vista histórico, e nós olhamos para a história desde o discurso do Putin e desde a Crimeia. Temos que olhar mais para trás. Não, seria pouco expectável para os russos aceitar esta circunstância. Putin é porque ele faz uma certa síntese de uma determinada e muito particular visão da história, e é nesse momento em que se percebe que há uma intenção clara de refazer o Império. Pelo menos de recuperar o prestígio da Rússia baseado na sua força militar, como é despiciente fazê-lo, sem dúvida nenhuma. Eu tenho mais dúvidas em relação ao que ele está a reconstituir, se é o Império Soviético dos czares, se é o antigo espaço da Rússia. O que nós sabemos é o seguinte, que é
A Rússia precisa de ter uma fronteira exterior com o mundo ocidental, porque a Rússia não tem, do ponto de vista geográfico, grandes relevâncias que permitam naturalmente criar uma fronteira. O que os russos estão a fazer é criar uma fronteira externa com o Ocidente, um pouco como Stalin fez no pós-Segunda Guerra Mundial. Quando ele cria a cortina de leste, não é? Os blocos de leste, é uma fronteira exterior do Império Soviético. E estes países periféricos, a Bielorrússia, a Ucrânia, e vamos ver a Moldávia, o que é que vai acontecer, e vamos ver os países bálticos. A Moldávia, historicamente, tem mais proximidade com a Roménia, pelo menos cultural e linguística, não é? Pergunto eu, será que esta redefinição das fronteiras não terá a ver com criar uma fronteira exterior precisamente junto à Roménia e junto à Moldávia? Porque, do ponto de vista dos russos, o que está em causa não é apenas um conflito que vai terminar daqui a um certo tempo. O processo é um processo que é inacabado. A própria Guerra Fria não terminou com a queda do Muro de Berlim. É um processo que é inacabado. E para os russos, isto é apenas mais uma etapa dinâmica de um processo histórico que para eles é muito caro. A grande Rússia, a mãe Rússia, é algo que é muito caro aos russos. E, portanto, achar que o Ocidente pode ir até às fronteiras de Moscovo, a ter armamento bélico a 600 km de Moscovo, na perspectiva dos russos, é uma coisa que é dificilmente concebível. Mas daí aniquilar a Ucrânia, ou considerar que a Ucrânia tem um papel absolutamente irrelevante, há aqui uma visão inquinada da história. Nós estaremos de acordo em relação a isso. Que é historiador. Não, nós estamos de acordo em relação a isso, só que se nós retirarmos, eu peço por estar a dizer isto, mas se nós retirarmos a carga emocional da análise, nunca esquecendo que vão morrer pessoas, neste momento nós estamos a falar, não estou de todo a pôr isso em causa, mas se nós retirarmos aquilo que é carga emocional e a parte da militância, que há aqui muita militância na análise, do ponto de vista histórico, aquilo que se está a passar, eu diria que até que era previsível. Não era expectável que a Rússia fosse sendo acantonada no seu espaço com a NATO e com o modelo, acima de tudo, um modelo europeu, não é um modelo que seja exportável para a Rússia. Se fosse um desafio, como é que nós, europeus, podemos encontrar aqui uma parceria com os russos? Se calhar o debate seria permitir que os russos, do ponto de vista económico e de influência política, configurassem um bloco até adversário, concorrencial à União Europeia e que não houvesse uma tentativa, no fundo, de domesticar aquilo que não é domesticável. Os povos eslavos, a zona do Cáucaso, toda aquela região não é domesticável. Está a Jugoslávia, quando se desagregou no início da década de 90, também para demonstrar isso. Não funciona nesta forma a história. Se pergunta, quando diz os russos, podemos falar assim ou devemos dizer Putin e os seus amigos? Eu aceito que se diga em termos de quem está a tomar decisões do Putin. Aliás, a informação que chega de Moscou é curiosa. Putin nem sequer é o mais duro dos duros em relação a este tipo de circunstância. Se quer ter alguma ala militar mais conservadora, é até um pouco mais saudosista, do velho Império Soviético, que está mais acicatada para este tipo de conflitos que o próprio Putin. Portanto, nós tomarmos o Putin como o diabo em pessoa que está, no fundo, a tomar conta da Europa... Não estou a diabolizar, mas... Eu não estou a dizer que somos nós dois. É a forma como o Ocidente... Mas é o rosto, neste momento, de tudo isto, e é o homem da decisão. De acordo, mas tem por trás de si um sistema e tem uma sociedade que não podem ser interpretadas, penso eu, à luz daquilo que são os meus e os seus valores. É só esta questão que eu ponho é como é que os russos veem esta questão, não tanto do conflito militar, porque para eles há de ser também penoso e há de ter um preço a pagar, mas a questão do que é que significa resistir no seu próprio modelo e, acima de tudo isto, perder prestígio. Estamos a falar de um país que no tempo da Catarina a Grande, não é, dominou toda aquela região. O conflito com a Crimeia não tem tanto a ver com os ucranianos, é conquistado aos turcos. Houve nessa sequência um conflito entre os russos e os suecos, que há de agora redespertar novamente, mais tarde do que cedo, se calhar, problema também enorme. Ainda ontem a questão da Finlândia e da Suécia foi colocada. É um processo que é inacabado. E por isso, sim, mas provavelmente será sempre, ou seja, é inacabado e até onde e quando é que poderá acabar? Ou seja, dentro dessa lógica e tentando pôr esse chip, passa a expressão, claro. Isto acaba onde? Nessa reconquista, porque é quase de uma reconquista que estamos a falar. Permita-me fazer uma piada, recuperando uma piada que se dizia sobre os historiadores soviéticos. É que eles eram especialistas a prever o passado. É um pouco como isto. Mas deixe-me pôr esta questão. Vamos supor, por exemplo, que Putin que começa a instigar conflitos sociais, por exemplo, em relação às minorias russas que vivem nos países bálticos. Na Estónia, na Letónia. Vamos supor que ele irá cumprir a sua nova doutrina militar, em que diz que a Rússia está onde estão os russos. E vamos supor que ele sente a necessidade, depois de fazer uma provocação, de intervir nos países bálticos. A pergunta é, a NATO vai intervir militarmente para defender os seus aliados no Báltico? Não, mas aí o artigo 15 pode ser enfocado. E a pergunta é, e vai?
É porque, quando nós vemos, em termos de estabilização do problema, Putin tem ainda um conjunto de mecanismos que pode estabilizar a região ainda muito mais. A pergunta é, como é que o processo vai acabar? Eu diria da seguinte forma, uma boa formulação do problema tem parte já da solução. E se calhar está na altura. Como assim? Ou seja, nós não podemos ver a perspectiva dos russos como sendo apenas uma perspectiva agressora de um autocrata, de um fascista, de um neofascista. Não podemos cair no erro de interpretar a Rússia e a grande Rússia apenas como Putin. Mas não podemos ficar a Putin. assistir de camarotes, não é? Mas estamos, não estamos? Mas pergunto-lhe se é essa a solução, é ficar a assistir. Mas estamos, a minha pergunta é para os políticos, para os dirigentes políticos, para os diplomatas, para os dirigentes da NATO, de quantas promessas feitas aos ucranianos desde que perderam a Crimeia, quantas já foram cumpridas? Por exemplo, fornecimento de armamento não letal. Só, doutor, corremos o risco, enfim, utilizando esse raciocínio, corremos o risco de estarmos numa época histórica em que naturalizamos as invasões. O que não seria novo também, porque os territórios... Não, neste tempo histórico seria novo. Naturalizar. Eu peço para dizer isto, não é em relação a nós dois, mas nós temos a tendência, aquilo que são os contemporâneos, para ver o nosso momento histórico como o fim da história. E não é. Ou seja, a história não vai acabar depois desta circunstância estar resolvida. Portanto, o meu desafio em termos intelectuais é tentar entender o que se está a passar, porque a formulação passa muito por aí. Se calhar o problema pode passar por... Primeiro, nós queremos que o problema seja resolvido humilhando um dos derrotados, a Rússia. Nós queremos humilhar uma potência nuclear ou queremos criar aqui um território partilhado onde nós possamos reconstruir o diálogo. O próximo passo, penso eu, é criar um diálogo institucionalizado, que passa muito, se calhar... Para haver diálogo, são precisos os dois a conversar. Eu compreendo o que está a dizer, mas quando diz que temos quase uma ideia marxista da história, achamos que qual é o ponto de chegada e pré-definimos. E a história não é de facto assim, sabe isso muito melhor do que eu. Agora, a questão é que há conquistas quase que civilizacionais, ou mesmo civilizacionais, quando toda a gente diz ninguém esperava que no século XXI se assistisse a isto, já vimos isto antes, ou coisas muito parecidas, a história repete-se, é isso que está a querer dizer? Não. Temos que aceitar isso assim. Não. Aliás, a própria ficção científica tem essa cautela de nunca achar que a história se repete. E é ficção científica. A história nunca se repete. É uma impulsade histórica, porque as dinâmicas mudam, os ciclos se alteram. Agora, algumas circunstâncias poderão ter resultados idênticos? Eu admito que sim. Mas este processo de reconfiguração da Rússia, no fundo, Putin está a reescrever a história. Está a escrever uma nova etapa da história na perspectiva dos russos, do seu prestígio, que se passou na Geórgia. Não será de estranhar que a Ossétia seja, daqui a algum tempo, formalmente anexada no Império Russo. Não é de supor que a Moldávia fique destabilizada para o resto do tempo. Não é expectável que a Suécia e a Finlândia possam achar que podem fazer parte de uma solução perto do modelo da NATO, sem que os russos, nesta sua senda ofensiva, fiquem parados. Portanto, há aqui uma série de questões que é preciso avaliar, e se nós perdemos o bom senso, se perdemos a perspectiva, se deixarmos a guerra entregue só aos militares, como diz o Clemenceau Sou, é demasiado importante para que o deixemos, é preciso ganhar aqui perspectiva e ganhar capacidade de diálogo. Nós percebemos que os diálogos inflamados... Mas também não podemos deixá-la nas mãos da prepotência política, e aqui não estou a dar nomes, porque essa prepotência já a vimos, vamos usar os termos ao Ocidente e a Leste, porque agora podemos falar outra vez assim, não é? Estamos um bocadinho pré-1989. Sim, eu acho que nós, no essencial, não parecendo, estamos de acordo naquilo que é a nossa incapacidade de resolver o problema. O meu tem sido sempre esse, e nas aulas falo muito sobre isso, é a nossa capacidade de interpretar o mundo. Nós perdemos capacidade para perceber o mundo, para explicar o mundo. E quando se gera este tipo de circunstâncias que são novas, caímos sempre na tentação de ir buscar exemplos do passado. Eu ouvi coisas absurdas, como isto relembra quando os nazis tomaram os Sudetas em comparação com as democracias europeias. É um absurdo, não faz nenhum sentido. Agora, se me disser que as democracias europeias estão a falhar e falharam redondamente, mas não estão a falhar apenas agora no compromisso que não cumpriram com os ucranianos, estão a falhar quando acharam que era possível levar o modelo das democracias complexas da União Europeia para além da Rússia. Para os russos, ver 600 km de distância a NATO e este modelo da União Europeia é um desafio, uma ameaça. Eles reviram toda a sua estratégia em 2014. Mas acabam por ser eles que se estão a aproximar precisamente da fronteira da NATO. Eu não quero agora ser pró-russo, mas há quem veja nesta reação um fruto do isolacionismo dos próprios russos. Eu não quero ver assim o problema. Mas repare, o conceito militar dos russos foi revisto em 2014-2015, definiu exatamente quais são as ameaças, a NATO é uma ameaça, e definiu, do
ponto de vista militar, que no caso de algum interesse russo ser colocado em causa, mesmo que seja através de um ataque convencional, os russos revêem-se no direito de usar armamento não convencional para responder a essa questão. Portanto, nós desde 14, 15, que sabemos que para Putin, para os russos, que a NATO é uma ameaça. E isto está bastante claro. O que nós fizemos, penso eu, foi domesticar a Rússia. Achar que a Rússia tinha desaparecido, que tinha deixado de ser aquilo que foi no passado. E quando nós mexemos com aquilo que é o orgulho dos povos, Putin faz o que estava a dizer Augusto. Está a revisitar de forma artificial e manipuladora, revisionista a história. Portanto, tudo o que ele diz do ponto de vista histórico é um absurdo. Só falta que ele se vai inspirar na Catarina a Grande ou em Lenin. Mas o problema não tem a ver com os argumentos históricos dele, que são irrelevantes, tem a ver porque é que ele o faz. Ele está à procura de uma legitimação histórica para criar uma situação de facto naquilo que é um conflito que está aberto ainda. É esse que é o perigo. É nós não sermos capazes de lidar com aquilo que é incerto. O que está a dizer é que não é só um delírio como muita gente quer fazer crer. É um processo que vai ser muito longo. Repare, a minha opinião, eu não quero fazer previsões, como os economistas e os meteorologistas costumam fazer com muito sucesso. O que eu quero dizer é que isto é um processo que é inacabado. Nisso estamos de acordo, que é inacabado. Sim, mas a história é inacabada. Mas este processo de reconfiguração das fronteiras da Rússia está em curso, concordaremos com isso, que é um processo que está a ser a reconfiguração das fronteiras da Rússia. Se concordarmos com isso, concordaremos também que o processo é inacabado. E não vai acabar quando a fronteira se estabilizar, por exemplo, na Roménia, quando a Ucrânia for um protetorado como a Bielorrússia. É preciso olhar para a Geórgia, é preciso olhar para o Cáucaso, porque os russos têm que olhar para a Europa, vendo dois acessos, ao Mar Báltico ou ao Mar Negro. Sempre que eles se sentem bloqueados ou cantonados, como foi o caso da Crimeia, eles têm de ir reagir militarmente. E quando nós fechamos o acesso ao Mar do Norte, ao Atlântico Norte, via a Suécia ou via a Finlândia, vai haver também uma questão para resolver. Portanto, este processo de estabilização das fronteiras vai ser um processo imperfeito e bastante longo no tempo, mesmo depois de haver um acordo, como irá haver, evidentemente, em relação à própria Ucrânia, em relação ao seu destino. Professor Adelino Cunha, muito obrigado por ter vindo. Foi um gosto. Esta manhã de sábado à SIC Notícias. Obrigado.